Oi, eu sou a Kizzy Oi, eu sou a Patrícia. e você está no Divagando. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre Jane Eyre, da escritora Charlotte Brontë. Mas antes de entrar no livro, eu e a Kizzy, a gente tem uma ótima notícia e que a gente está muito feliz e muito emocionada. A gente chegou a 100 plays. Só com 4 episódios, a gente chegou a 100 plays. E a gente queria agradecer a todo mundo que ouviu, todo mundo que compartilhou os episódios, compartilhou nas redes sociais, no Instagram, Twitter. A gente queria agradecer de coração, porque a gente está fazendo esse podcast pelo nosso amor pelos livros e pela leitura. Então, eu estou muito emocionada. E você, Kizzy? Eu estou muito feliz, muito agradecida, né, por todas as pessoas que têm nos ouvido, que têm interagido com a gente, têm dado ideias, comprado a nossa ideia, têm compartilhado os nossos episódios, têm interagido com a gente nas redes sociais, e principalmente têm escutado e divulgado, né, o nosso podcast. Então, isso é muito emocionante, muito gratificante saber que esse nosso trabalho, tão no início assim, tem alcançado pessoas, tá dando certo. Então, eu agradeço de coração também a todos por esses 100. E agora, sobre o livro, sobre Jane Eyre. Eu não sei, eu acho que eu tenho um problema com as irmãs Bronte e eu demoro muito para ler, ou enrolo muito para ler, ou então acontece alguma coisa com o tipo da narrativa que eu acho que assim, que eu tive até um bloqueio, assim, porque eu comecei a ler e eu demorei muito para continuar, e aí, de novo, eu acabei muito em cima da hora de gravar o episódio. Na verdade, a gente tá gravando mais tarde, de tão corrido que foi para terminar. Foi um livro muito mais interessante, eu me interessei muito mais pela história e pelos personagens do que com o Morro dos Ventos Vivantes, mas eu tive de novo essa dificuldade para ler o livro e para terminar, e eu tive de novo a sensação assim que o livro não estava acabando. E pessoalmente, sim, eu acho que o meu maior problema foram os capítulos que eram muito gigantes. Tem uns capítulos muito grandes e que acontecem coisas importantes, acontecem coisas interessantes, você fica curioso para saber, né, o que vai acontecer, mas mas só pelo tamanho do capítulo me desencorajava um pouco. E você, Kizzy? Eu, eu não sei o que dizer, só senti, assim, velho. A Charlotte, eu conheci a Charlotte antes de conhecer o livro, né, em si. Como eu disse no episódio passado, eu li uma, enfim, das biografias dela, e nunca tinha lido nenhum livro dela. Então, eu sabia um pouco o que esperar do livro por esses outros olhares, né, que eu já tinha, por esses comentários que eu já tinha lido a respeito do livro. Mas nada do que eu tinha lido me preparou, assim, de verdade. Eu tive esse mesmo problema dos capítulos, assim. Esse meu problema também foi bem pontual, porque geralmente eu me organizo por capítulo, né, para ler, assim. Bem antes de começar o podcast, eu tive muito problema para retomar o hábito de leitura. E aí, quando eu escolhi um livro e comecei a ler 2 capítulos por dia, pelo menos, assim, eu comecei a me dar essa rotina, né? E quando os capítulos são mais curtos, você lê dois capítulos e pensa, foi rapidinho, vou ler mais um pouco, né? Para ter um espaço de tempo. Mas com esses capítulos muito grandes, são muito grandes mesmo, assim, na minha edição, tinha capítulo que tinha 20 páginas. E às vezes aconteciam, como você disse, coisas muito interessantes, às vezes nem tanto, muito para ler o livro. Principalmente no início do livro. O início eu enrolei mesmo, assim. Eu só não desisti da leitura porque era o próximo livro e a gente precisava ler, enfim. O objetivo do podcast é esse, né?
Mas depois o livro me pegou, assim, né? Depois, ali na metade do livro, mais ou menos, quando a Jane já tá adulta, né, e tudo mais, o livro já me convenceu. Mas mesmo com toda essa resistência, você gostou da história? Então, tem partes que eu gostei, tem partes que eu não gostei. E eu acho que isso também influenciou na minha leitura, porque tinha partes que acontecia alguma coisa que me deixava assim muito animada e eu queria, né, saber, eu queria entender o que estava acontecendo, e tinha umas partes que, nossa, não. E eu acho que você falou do início, né? O início é muito assim, enquanto ela é criança na casa da tia, nossa, foi um suplício, assim, os primeiros capítulos são um suplício por aquela situação e o que está acontecendo ali. E aí quando ela vai para a escola, aí eu peguei, eu engatei, fui. E aí quando ela vai pro emprego dela, aí tinha essas partes que me pegavam, tinha essas partes que não me pegavam, essas partes que me interessavam, essas partes que não me interessavam. E uma coisa que eu reparei quando eu tava chegando no final é que todos os capítulos que tinham conversas muito longas entre a Jane e o Sr. Rochester, que é o par romântico dela, eram os piores capítulos para eu ler. Além de, né, esses serem os maiores capítulos, normalmente, que eles conversavam e falavam milhares de coisas, etc. Pelo conteúdo da conversa e pela forma como o romance foi se construindo, isso me bloqueou muito, assim, porque o início do relacionamento deles, pra mim, foi muito interessante e ele é um personagem interessante. Mas aí quando faz a virada pro romance, nossa, eu só queria socar aquele homem. Ah, realmente. Mas ele, no final das contas, assim, de modo geral, ele me agrada muito. O Rochester, né? Eu já chamei ele de 50 nomes durante esses dias. Ele, de modo geral, ele me agrada, mas porque no final, né, mais pra frente, ele vai ter um contraponto, né? Ela vai se encontrar com outro personagem, né, que também vai ser um suposto, né, um provável ideal romântico que me faz amar o Rogério com todo o meu coração, assim, porque que ódio daquele homem, esqueci o nome dele agora, o Saint John. Gente, Uhum. não rola. O Saint John é a pior pessoa da vida. Então, eu gosto do Rochester. Mesmo. Não, eu gosto do Rochester, de modo geral. Ele realmente é um personagem muito interessante. Mas é que, pra mim, tem um paralelo ali e a Jane chega no momento que ela se vê na mesma situação com os dois. E aí, obviamente, assim, ela toma decisões, você concorda com as decisões dela, e normalmente, assim, ela tomava a decisão que eu achava que ela tinha que tomar pelos piores motivos possíveis, na minha opinião. E aí, só que aí, assim, eu entendia muito mais. Não, eu não entendia. Não. É porque tem uma questão ali que me incomoda profundamente. Pelo Sr. Rochester ter sido o primeiro amor da Jane, ela se colocou, inclusive no amor, como serva dele. E aí, quando acontece, né? E ele era o patrão dela também, todo o resto. E aí ela se vê numa situação que ela tá sendo. Enfim, ela chega nessa situação com o St. John, ela também se coloca nessa situação de servidão. E isso me incomodou profundamente, assim, muito mesmo. Então, assim, no fundo, eu não tive esse. Eu entendo o amor que se desenvolveu no livro, mas ele me incomoda. É isso. Sim, eu tô aqui pensando. Realmente, ela tem atitudes muito parecidas, né, nas duas situações. Desse amor servil, né? Dessa submissão até. Mas uma coisa que eu acho interessante nela é justamente o rompimento que ela faz dessa servidão.
Eu reparei isso muito mais quando ela confronta. Ela confronta os dois, né, na verdade, mas ela é muito mais clara, muito mais incisiva quanto a isso com o St. John. E tem uma situação que eu acho muito interessante quando ela tá falando com o St. John, que ela se repete, inclusive, né? Ela tanto pro Rochester quanto pro John, ela fala que os via como iguais, né? Então ela tem, uma coisa que eu achei muito interessante é isso, ela tem essa atitude de servidão, né? A partir do momento que ela admira aquele homem, se interessa por ele, pelas inspirações dele, né? Pelo intelectual, enfim, né? Por N motivos que ela vai se interessar por ele, e isso vai crescer uma afeição, e ela vai tomar atitudes, né, de serva, né? Mas chega um momento quando, e geralmente é quando ela percebe os defeitos da pessoa, né? Com o Rochester é a questão da moral, né? Vamos dizer assim, dele ser menos do que ela achou, né? Que ela achava que ele era uma pessoa que teria boas atitudes, né? E tudo mais, e fazer um casamento apenas por dinheiro não era algo que ela esperava dele. Então ela se decepciona com isso, e aí vê como ele é falho, e a partir daí ele é o igual para ela. E com o St. John é a mesma coisa, né? Quando ela tira eles desse pedestal que ela mesma coloca, né? E em partes também, né? Porque o Rochester tá numa posição superior aí, entre aspas, mas superior naquela relação por ser o patrão. Mas enquanto pessoas, quando eles ganham esses defeitos, né, aos olhos dela, ela não deixa de amá-lo, mas nem por isso deixa de enfrentá-lo, né? E aí ela vai colocando os limites dela a partir desse momento onde ela baixou eles desse pedestal que ela colocou. Mas isso é exatamente uma das coisas que me incomoda, e não é nem na personagem em si, na Jane. É na situação em geral que a narração, né, a narrativa e a Charlotte Brontë, né, a autora, fica colocando ela, que é... Isso, obviamente, assim, faz parte da natureza humana também. Não... Tanto na questão da servidão e depois nessa questão da igualdade, de colocar no pedestal e de tirar, e de ver os defeitos, etc. A Jane, ela é muito... ela vai e volta, sabe? Toda hora. Então, assim, ela se coloca... Primeiro ela se coloca como serva, aí ela rompe esse ciclo de servidão, se coloca como igual, aí depois ela volta a ser serva, aí ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Isso, eu acho que, assim, isso me afligia muito, assim, porque ao mesmo tempo que parecia, porque a narração é em primeira pessoa, então você está dentro da cabeça dela, você está vendo os sentimentos dela, você está vendo os processos mentais que ela está passando, você vê tudo que está acontecendo dentro dela, e aí sempre ela se coloca na mesma situação e sempre ela faz esse vai e volta. Só que, assim, normalmente a gente na vida, quando, né, tá numa situação e a gente aprende a lidar com essa situação, pelo menos a gente espera que da próxima vez a gente vai lidar um pouco melhor. E com ela não, era quase igual, sabe? Todas as vezes. Isso mais em relação aos romances do que os outros relacionamentos que ela tem no livro, né? E aí eu acho que, assim, o que me afligia e me afligia muito nessa passagem da Jane do Sr. Rochester pro romance é que se tornou um jogo ali que um tava enganando o outro e depois eles conversam sobre isso e aí é uma conversa bizarríssima que acontece e depois tem o pedido de casamento e as coisas vão se desenvolvendo, você descobre diversas coisas e eu me perdi no que eu estava falando. Mas enfim, são várias conversas mirabolantes e diversos jogos e um tá jogando com o outro e às vezes você acha que a Jane tá com... e ela mesma acha que ela tá, né,
com poder e com controle na mão, e depois ele que tá com isso. E aí acho que o que me afligia, e depois com o Sanji tipo, isso fica muito claro, é essa questão, assim, é todo um amor baseado na possessividade e no controle, e de quem tem o poder, e de quem é superior e de quem é inferior, de quem é dominante e quem é submisso, sabe? E eu acho que por isso, assim, eu conseguia. Eu comprei o amor que um sentia pelo outro, mas eu não comprei o relacionamento deles, sabe? Eu acho que eu entendo, mas é porque eu gosto muito da Jane. Ela tem atitudes assim que eu vejo assim poucas pessoas, inclusive hoje, assim, não é uma questão de época, né? É uma questão da natureza humana, talvez, né? De ir em frente, sabe? Ela vai. Eu acho que mesmo ali naquele início estranho dela, né, daquela família estranha que ela morava, né, ela larga tudo. Obviamente, quando ela era criança, ela não tinha muita escolha, né? Mas essa forma dela de se adaptar e dela seguir em frente e de depender de si mesma, de depender de si mesma não, mas de atribuir a si o seu próprio futuro, assim, né? Ela não delega, né? Essa felicidade ou esse caminho. Então, quando ela vê que ela não está mais feliz no internato, ela põe O o anúncio. anúncio, obrigada. Ela põe o anúncio no jornal procurando emprego, né? Quando a situação com o senhor Rochester não tá boa, ela vai embora. Achei ela um pouco burra? Achei ela um pouco burra. Porque ela vai embora, né? Sem um tostão furado no bolso. Mas assim, ela vai e não importa o percalço que ela passe, ela não volta para menos do que ela acha que ela merece. Ela tem um. É porque às vezes eu penso, eu não sei se eu vou citar N, as duas são muito intrincadas para mim, assim. Elas são personagens muito parecidas, N de Green Gables e Jane Eyre. Mas enfim, essa certeza, né, de seguir adiante, de não aceitar menos do que é possível. E a Jane faz isso desde que ela era criança, né? Porque ela sabia que aquela situação ali naquela casa não era ideal, não era suficiente. Então quando ela vê que ela tem a oportunidade de sair dali, ela abraça aquilo e beleza, vamos ser felizes, sabe? Vamos dar continuidade com a vida, assim. E é por isso que eu gosto muito da Jane por essa decisão, assim, que ela tem. Mas eu comecei a falar tudo isso por conta, você falou da relação de amor, né? Eu acho que é o romance que... É porque, o que acontece? Os biógrafos da Charlotte, tanto na biografia que eu li, tanto nessa minha edição, tem comentários e tudo mais, todo mundo fala que essa relação dela com o Rochester é uma retratação do romance da própria Charlotte com um professor que ela teve. Por alguns anos ela foi professora, governanta, enfim. Ela trabalhou numa escola, né, em Bruxelas, onde tinha esse professor e ela se apaixona por esse professor. Então eu acho que essa retratação, né, porque a Jane ela vai gostar desse homem que está numa posição superior a dela, né, de patrão dela, desse lado erudito, né, também. E eu acho que a forma, assim, né, pensando na Charlotte escrevendo isso, eu acho que foi a forma dela elaborar, né, desse amor impossível, porque o cara era casado, o tal do Ed lá era casado. E ela não podia ficar com ele, porque ele era casado, né, então foi uma forma dela elaborar isso. Entendi. Primeiro que você falou da Jane, eu também gosto muito dela como personagem. E eu acho que o que me manteve esperançosa, esperançosa não, mas o que me manteve lendo até o final, eu acho que foi isso.
a jornada dela é uma jornada de descobrir e criar essa confiança que ela tem nela mesma. E aí, assim, desde pequena, sendo, né, maltratada pela família da tia, etc., até o final do livro, é isso, assim, ela passa por situação depois de situação para desenvolver essa confiança. E situações que ela se coloca, situações que né, acontecem. Para isso, eu acho assim, a força do livro é essa, de você ler uma mulher escrevendo sobre uma mulher que está desenvolvendo essa confiança em si mesma numa sociedade que, né, idealiza ela ou transforma ela na pior das criaturas. E aí você vê isso também, assim, em relação a outras personagens femininas dentro do livro, que isso acontece, isso muito claramente. E até o próprio Rochester faz isso com ela, porque tem momentos que ele se refere a ela como fada, como anjo, como elfo, essa criatura mística, bondosa, maravilhosa, que vai salvar ele. E aí, na frase seguinte que ele fala, ele tá chamando ela de bruxa, que jogou um feitiço, de demônio. E a jornada dela é toda nesse sentido de, assim, eu vou viver a minha vida a partir, né, da minha visão, da minha intuição, da minha confiança em mim mesma. E, assim, é um livro muito religioso, até pelo que a gente já tinha conversado antes sobre a Emily Bronte e o Morro dos Inventos Vivantes, né? Elas são de uma família extremamente cristã, o pai era reverendo, enfim. Então, elas têm essa criação cristã e isso é muito intrincado dentro da narrativa. E aí uma coisa que eu acho bonita, pelo menos, é que ao mesmo tempo que a Jane e os personagens, principalmente a Jane, ela tem essa relação, né, cristã com Deus e etc., ela também tem uma relação com a natureza. E aí você vê isso nas personagens femininas, né, que aparecem depois também, que elas têm essa relação com a natureza. E uma coisa não não briga com a outra. E aí, assim, você falando que de alguma forma, nesse livro, a Charlotte talvez estivesse elaborando o próprio romance que ela viveu, me faz pensar, pelo menos, que. Enfim, me faz pelo menos, assim, questionar até que ponto também ela elaborou isso, né? Porque depois do que acontece no final, você tem uma certa redenção do Sr. Rochester, e aí, como eu não comprei muito o romance dos dois, foi esquisito, mas enfim. Mas o que eu queria falar mesmo era da questão de. Porque eu acho que assim, eu não comprei o romance deles, e eu não sei como juntar isso com o que eu estava falando antes. Que eu comparei muito a relação, né, dela com o Sr. Rochester e até também do San John com a relação que ela tem com as personagens femininas, assim, com a Ellen Burge no internato, com a superintendente do internato, depois com a senhora Fairfax e a Adele, e depois com a Diana e a Mary, que aparecem. E que, para mim, são relações de amor muito mais ricas e muito mais proveitosas para Jane do que o romance dela com o Sr. Rochester, pelo menos, assim. E aí, assim, interpretando da forma que a pessoa possa interpretar, são relações muito bonitas e muito de sororidade, assim. E aí você, nesses momentos, assim, eu percebi, não só nesses momentos, assim, também nos momentos que a Jane se colocava. Você viu o feminismo, assim, da Jane, da Charlotte, que até é uma coisa que a gente mencionou também, né, falando sobre o Morro dos Ventos Vivantes, que você trouxe aquela citação dela defendendo a sua obra em relação aos críticos e à sociedade literária da época, enfim. As relações que eu particularmente não tinha parado para pensar nessas relações entre mulheres, né, no livro, mas agora que você trouxe isso, realmente, assim, a
principalmente a relação dela com a Ellen, acho que é Ellen, né? A primeira amiga dela no internato, assim, é uma relação de amizade de uma forma, né, construída de uma forma muito inocente, como crianças, né? Mas ao mesmo tempo com muita personalidade e de muito apoio mútuo, né? E aí, mais uma vez, eu vou citar a Anne aqui, porque eu li Jane Eyre pensando em Anne Metheny, que é a frase, né? Se todo mundo tivesse. É mais ou menos isso, não vai ser exatamente dessa forma. Se todo mundo tiver contra você, mas a sua consciência te absolver, então você nunca estará sem amigos. Né? E é basicamente isso que vai guiar a vida da Jane, né? Ela não, acho que ela não vai repetir essa frase novamente dentro, né, da história, mas é basicamente isso, né? É quando o mundo está contra, né? Quando todas as pessoas estão julgando o que ela está fazendo, ela está absolvida pela sua própria consciência, porque ela sabe que ela está fazendo aquilo de uma forma correta, né? Que é o que ela sempre preza, né? É seguir o próprio instinto, seguir a própria consciência. E tem um momento que ela fala, né? Que todas as coisas que ela aprendeu na vida foram para os momentos de crise, né? Então toda a moral, né? As coisas certas a serem feitas, ela não aprendeu aquilo para os momentos de calmaria, porque nos momentos de calmaria ela não precisa. Ela vai precisar mesmo nos momentos de conflito. Então, realmente, a relação que ela tem com as mulheres em volta dela é muito bonita e uma das melhores relações assim, que eu já li e em muitos livros, inclusive, né? Elas são... E elas tinham um irmão, não é mais velho, ele era mais novo que a Charlotte, mas enfim, elas tinham esse único irmão homem, né? Acho que ele era o único homem entre os filhos. E me lembrou isso, assim, a próprias irmãs Bronte, né? A Emily, a Charlotte e a Anne, elas me lembraram muito as irmãs, né? Quando elas se reúnem, né? Quando elas vão morar juntas com esse irmão mais velho, me lembrou muito e a eu esqueci o nome delas, não, a Diana e a Mary, né? Que são as duas últimas figuras femininas que aparecem na vida dela e que são as que perduram, né? No final, ela vai dizer isso, que vai continuar vendo essas duas personagens por muito tempo. E passou isso, essa figura de estou em casa agora, né? Encontrei um lugar meu, encontrei um lugar ao qual eu pertenço, ao qual me querem, ao qual eu posso pertencer e eu estou em casa. Então, me veio essa sensação familiar, né? Que a própria Charlotte tinha. Mas eu tô falando tudo isso por quê? Porque você falou que né, essas relações femininas são muito mais especiais, né, do que esse próprio romance, que é a ênfase do livro, mas é o que a Charlotte conhecia, né? Até quando ela publica Jane Eyre, ela não é casada, né? E ela é filha de um reverendo, então não se espera, né, que ela tenha muitos conhecimentos, né, sobre esse amor romântico. E mesmo que tivesse também, né, a gente precisa pensar que ela está escrevendo isso, sei lá, em 1840, eu acho, 1845, mas o que ela tem é a relação dela com as irmãs, né, e com as irmãs, com as amigas e com as mulheres que a cercam, né. Então, eu acredito que ela vá sempre. Ela tem mais livros publicados, né? Diferente da Emily. Ela publicou, acho que mais 3 livros, 3 ou 4. Acho que um foi pós-morte. E é isso, era o que ela conhecia. Realmente, sim, eu também senti muito essa familiaridade no final do livro. E eu também pensei nas irmãs dela, quando ela, né, vai morar com essa família. E faz sentido, faz todo sentido, assim, que essas relações femininas sejam melhor desenvolvidas do que o romance. Mas é isso, assim, faz muito sentido.
E eu também achei isso. Então, com essa nossa conversa e essa nossa grande divagação sobre Jane Eyre, pensando, né, em todos esses aspectos da personalidade, né, dela, que ditaram esses rumos que a vida dela toma, a gente termina o nosso episódio de hoje. E lembrando que a gente tá nas redes sociais, a gente tá no Twitter, tá no Instagram, o arroba é arroba divagando livro. Vocês podem comentar sobre o episódio, comentar o que vocês acharam do livro, falar se vocês leram o livro, se vocês não leram o livro, se a gente incentivou vocês a ler, se não. Vocês também podem compartilhar com todo mundo que gosta de ler, quer ler coisas diferentes, que ainda não leu, quer conhecer clássicos, quer diversificar um pouco o seu repertório de leitura. Compartilhem também. Se vocês quiserem também, vocês podem voltar a ouvir os nossos outros episódios. A gente tem episódios sobre orgulho e preconceito, sobre o Morro dos Ventos Vivantes. E até semana que vem, quando a gente vai aprofundar e